O treinamento, o tema dele é biossegurança. Todos juntos contra o coronavírus. O nosso objetivo é nos capacitar para esse retorno tão esperado, né? A vida precisa continuar e não vai ser um corona que vai nos parar. Então, vamos ter atenção a todos esses cuidados para a gente poder seguir. Então, eu vou iniciar agora, tá? Meu nome é Sharon, sou professora no curso da enfermagem. Qualquer questionamento, manifestação, eu estou com o chat aberto aqui do lado o tempo todo para estar acompanhando vocês. Podem estar ligando o áudio para estar falando. E manifestações com o VoE, com essas mãozinhas que aparecem aí do lado, vocês podem também estar utilizando para me alertar que precisa falar alguma coisa, tá? Que aqui vai ser mais um bate-papo mesmo, de forma bem leve. O que nós vamos trazer para vocês hoje? Um geralzão sobre o assunto. Então, tudo começou em 2019, dezembro, com o surgimento dessa doença que ficou nomeada por Covid-19. Como foi uma doença nova, não existia uma versão dessa como essa, tá? Existe o SARS-CoV-1, que é uma versão desse vírus anterior, e esse vírus, com essa característica toda, é o SARS-CoV-2. Para não gerar o estigma em cima da China, que foi onde ele surgiu, ele recebeu esse nome de Covid-19. Co de corona, V de vírus, D de doença, e 19, que foi o ano que foi descoberto. Como se diz, um vírus tão simples, com formas tão básicas de eliminá-los, nós não podemos deixar ele fazer o que está acontecendo. Eu acredito que todo conhecimento que já se tem sobre ele, o mundo todo concentrou as informações em cima disso. Então, de todas as formas de contágio, sobre todas as formas que já tem muito esclarecimento, nós temos muita segurança em relação a ele. Então, como que é o contágio? Ficou bem claro que é de pessoa a pessoa, através do ar e através do toque. Esse contato é o que gerou também muita insegurança e dúvida nas pessoas, porque eu pego de duas formas. Com o vírus suspenso no ar, onde eu respiro, inalo ele, ou através do contato das minhas mãos com áreas ou locais onde pessoas possivelmente contaminadas tiveram contato e esse lugar não foi higienizado, tá? Então, eu tenho contato nesse local e eu acabo trazendo esse vírus para dentro do meu organismo quando eu coço meus olhos, ponho a mão na boca, toco o alimento que eu estou utilizando ali. Então, assim, é assim que ele chega até a gente. Então, isso tem que estar muito bem esclarecido para nós. Então, reforçou em nós ainda mais a etiqueta respiratória. Hoje, não se espirra mais colocando a mão ao rosto, tá, gente? Isso já é uma prática, eu falo, inadmissível, nós não podemos compactuar com ela. Então, como que eu espirro hoje em dia? Hoje em dia, já tem sido tão trabalhado isso, eu devo proteger com o antebraço, utilizar papel toalha, mas eu tenho que desprezar esse papel toalha no lixo. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado em relação, para não ficar dispersando esse vírus para o ambiente. Porque uma vez dispersado ao ambiente, através de um espirro, ele vai ficar suspenso ali. O espirro é uma das formas de produção de aerossol. O aerossol, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a definição, mas são umas partículas tão pequenas que ficam suspensas. Então, ele fica no ar por um tempo. Então, não tem assim, um estudo que fala, ele vai ficar 2 horas, ele vai ficar 1 hora. Eles fizeram estudos para tentar identificar quanto tempo ele fica no ambiente. Isso depende de vários fatores, tais fatores como ventilação do ambiente, essa questão de você deixar o ambiente com a janela e a porta aberta, dificilmente essas partículas vão ficar ali paradas. A entrada de sol, de luz, tudo isso são fatores que podem colaborar e muito. Então, aqui está só reforçando a questão da etiqueta, que não utilizar mais as mãos. E para isso, então, a partir do momento que eu tenho contato, espirro, tenho alguma produção dessas secreções, eu preciso higienizar as minhas mãos logo imediatamente onde eu acabei espirrando. Então, isso aí tem que ser uma conduta padrão, A gente tem que lembrar que tem que higienizar as mãos. As mãos é o principal vetor para estar disseminando no ambiente, tá? E aqui selecionamos os principais sinais e sintomas. Por que a gente está trazendo esses sinais e sintomas para vocês? A gente percebeu que a biossegurança passa no reconhecimento das alterações em nós mesmos. Então, uma pessoa que está apresentando febre,
ela que está tendo tosse, ela não deve se deslocar para locais onde tem mais pessoas. Isso aí é uma conduta de biossegurança, uma conduta onde você está respeitando, né, o seu próximo. Como que eu vou saber? Às vezes a pessoa não tem nenhum termômetro para mensurar a sua temperatura. Então, nós orientamos o seguinte: teve calafrios? Algumas pessoas falam, eu não tive febre, mas eu tremi, eu tive calafrio. Então, elas conseguem reconhecer o calafrio, que é uma sensação de tremor que a gente sente muito grande. Então, isso aí é um sinal de febre, tá, gente? Esse tremor, esse calafrio. Aqui a gente pode perceber dispneia, falta de ar. A falta de ar do Covid, gente, é uma falta de ar importante, é uma pressão no peito, é diferente de uma pessoa que está numa crise de ansiedade, começa, relatar que está com falta de ar. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com os sintomas. E não pode ser a pé da letra, não. A gente tem que se conhecer. Diarreia, por exemplo, se vocês analisarem alguns sintomas que eu estou apresentando aqui, se parecem com sintomas gerais de diversas outras doenças. Dor de garganta. O que tem que ficar para vocês é que, se você identifica alterações em você, né, desses sintomas, eu preciso ter um cuidado. Possivelmente eu posso ter que ir avaliar se não pode ser um sintoma de risco. A gente pode perceber que perda do olfato e do paladar foi o foi incluído depois, porque foi relatado em várias pessoas que apresentavam, né, essa perda do olfato e do paladar. Então, ele entrou também para a lista de sintomas. Então, agora a gente vai dando sequência. E aí, nós temos as precauções em relação à máscara, o uso correto, eu ainda vou reforçar mais sobre ela, a importância da máscara e a importância do ambiente. Ficou muito esclarecido em relação à veiculação desse vírus e da facilidade que tem, né, do contágio dele, quando no início da pandemia teve um navio que estava fazendo um cruzeiro e tinham muitas pessoas lá e 700 pessoas foram contaminadas. E lá eles identificaram que a contaminação tinha sido pelo ar. Né? Então ficou-se muito esclarecido essa forma de contaminação, de contágio, né, desse vírus, e reforça ainda mais a questão de manter os lugares arejados. E a gente sabe que lugares onde tem um sistema de ventilação artificial por meio do ar-condicionado, ele não é recomendado ficar. Por quê? Vamos analisar. Quando você liga o ar-condicionado, você fecha portas e janelas. Já foi reforçada a importância da aeração do ambiente arejado de forma natural, tá? Para a gente não deixar esse vírus permanecer no nosso ambiente. Então, ambientes com muitas pessoas, que não tem ventilação, tem que ser evitado. Então, vocês precisam ter essa postura para a vida, né? Não é reunir família ou reunir amigos. Percebeu que tem mais pessoas juntas, tem que sair, tá? Que qualquer pessoa pode ter Covid até que prove que não. E aquelas pessoas que não apresentam sintomas, né? Que naquele início do contágio ela não apresenta uma manifestação, um sintoma, e aí você tem contato com essa pessoa. Então, como que a gente deve proceder? Então, a gente tem que manter os cuidados de segurança, porque você se garante e você tem a tranquilidade de saber que você estava da forma correta e isso não vai gerar uma repercussão para você de carregar esse vírus para dentro da sua casa e da sua família. Então, aqui é para reforçar também, eu ia passar, mas eu vou voltar aqui, a questão da limpeza do seu ambiente. Hoje em dia, mais do que nunca, tem que ser rotina, você limpar o teclado que você escreve, você ter a rotina de passar o álcool no seu celular, tá? Porque as pessoas não têm essa rotina e o celular tá com você, tá em todo lugar, traz ao rosto, põe a mão, leva a mão ao rosto. É dessa forma que esse vírus chega até a gente. Maçaneta de porta, ter esse cuidado de fazer higienização, principalmente em ambientes em que você compartilha com outras pessoas. Então, tem que ficar bem claro que o vírus ele vai estar ali no ambiente se eu deixar, né? Se eu fizer os cuidados para que ele não permaneça, ele vai ser eliminado. Aqui nessa apresentação, a gente quer reforçar a importância da etiqueta respiratória, né? Espirrou e higienizou as mãos. Né? Não tocar o rosto, evitar ao máximo, né, o contato das suas mãos ao rosto sem ter sido previamente higienizados, tá? Isso aí já é uma conduta padrão. E o uso da máscara, né, tem que ser em todos os espaços, tá? E alguns espaços onde as pessoas retiram a máscara é onde elas estão ficando em risco. Então, aqui a gente só quer reforçar a importância da etiqueta respiratória.
Aqui é para reforçar a questão de identificar os sintomas, tá? Então, se você não se conhecer, você vai ter dificuldades em identificar o que é uma alteração. Por exemplo, uma dor muscular, uma febre, são sintomas de, possivelmente até de dengue. Então, sempre que a gente tem uma alteração, a gente não tem que se automedicar, a gente precisa buscar o atendimento médico, buscar, né, orientação profissional para realmente eliminar aquele risco de você estar contaminado ou não, tá? Evitar situações em que te coloque em risco, evitar ficar exposto ao risco, né? E a gente gostou muito desse material produzido pelo Niarachá, que conhecimento nos ajuda, né? Olha aqui, nesse esboço a gente consegue ter uma noção de o tempo em que esse vírus permanece no ambiente. Olha como essa informação é importante falando de biossegurança. Quer dizer que na cadeira de plástico ele vai ficar 5 dias. Se eu não for lá e remover, fazer quais são os métodos para higienização? Água e sabão ou fricção alcoólica. Então, eu vou passar o álcool ou lavar com água e sabão. E aí, ó, no papel, de 4 a 5 dias. E nisso aqui eu já trago uma reflexão em relação ao dinheiro, né? Hoje, a recomendação é a gente utilizar mais cartões, né? Utilizar outras formas de pagamento e não o dinheiro, que ele é um papel e que, se ele estiver contaminado, pode ficar nele até 5 dias. Vidro, madeira, também, tá vendo? 4 dias. E o que me chama a atenção é o alumínio. Ó, alumínio e aço. Eu acredito que maçaneta de portas, elas são ou é aço ou é alumínio. Então quer dizer que onde tem uma porta que todo mundo encosta, todo mundo abre, se você não tiver uma rotina de higienizar esse lugar, de cuidar desse lugar, de passar o álcool lá, esse local vai ser um lugar, vai ser um possível veiculador. Então, olha, eu vou entrar no banco, aquelas portas que todo mundo encosta, empurra com a perna, empurra com o antebraço, não empurra com as suas mãos, porque as mãos, às vezes, não, nem todo mundo consegue perceber que esse ato, né, de levar a mão ao rosto, de coçar os olhos, de ajeitar cabelo, né, de arrumar, de coçar o nariz. Então, algumas pessoas não conseguem perceber que está fazendo isso e faz isso instintivamente. E é nessa hora que a gente fica em risco. Então, aqui é para a gente conhecer e saber que precisa sim ter uma rotina de higienização do ambiente, principalmente espaços compartilhados com mais pessoas, tá? Com tanto conhecimento, com tanta informação sobre o Covid, fica parecendo que é o seguinte, uma hora ou outra todo mundo vai pegar. Eu não concordo com essa afirmação, tá? Por quê? Porque se a gente segue as medidas corretas, já está tão esclarecida a forma de contágio, então eu tenho que cercar, né? Virar uma rotina. Esse vírus veio nos trazer uma forma melhor de viver, uma forma mais organizada, né? Refletir sobre as coisas que são importantes realmente para a gente e principalmente nos tornar mais higiênicos. Vamos refletir aqui. Eu queria que vocês pensassem aí comigo. Quem aqui, que atira a primeira pedra, quem não fez isso, tá? Quem aqui já foi no cinema, passa da entrada, compra pipoca, pega o dinheiro, paga, ou, né, passa seu cartão ali, toca, né, com os talk screen ali e paga, e na fila mesmo para entrar sai comendo a pipoca. Tô falando uma mentira? Não. Gente, a gente não consegue fazer isso mais. Hoje em dia eu não consigo fazer isso mais. Então isso aí é uma coisa que a gente fazia antes, que daí todo mundo fazia, e que se você for pensar a falta de higiene que isso ela é enorme, e a gente fazia isso. Então, ó, mesmo ambiente, passava a mão no corrimão, chegava, comprava uma coisa de alimentação, tocava o alimento e levava isso à sua boca, ao seu corpo, né? Então, olha como é sério, né? Isso nos veio para trazer também essa questão, né? Essa consciência daquilo que eu estou consumindo realmente. Então, outro ponto que eu percebi, além desse aumento de casos que está tendo atualmente, temos percebido que está aumentando, mas está aumentando em pessoas que convivem juntos, em mesmo ambiente de trabalho, em mesmo núcleo familiar. O que está acontecendo? Por que estão se contaminando? Porque não precisava, né? Está tão esclarecido, estão compartilhando demais. Então, as pessoas
de um tempo para cá, não sei se vocês perceberam, mas alguns supermercados já não estão deixando o álcool tão fácil acesso, o paninho para limpar o carrinho já é um paninho só que todo mundo põe a mão. Então, assim, já começaram a deixar de seguir os protocolos da forma que eles deveriam ser. Então, a gente tem orientado a não compartilhar os objetos pessoais, a ter esse cuidado de individualização em relação a esses itens, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa condição de ficar compartilhando o mesmo açaí todo mundo ali no horário de lanche, tá? Isso tem que realmente ser uma prática mais pensada. E falando, né, nessa questão de que é tão importante higienizar as mãos, porque o vírus está chegando até a gente através das mãos, é isso que tem que ficar bem esclarecido. Há uns 2 meses atrás, um infectologista muito importante, de um hospital muito grande, o Albert Einstein, ele compartilhou a experiência que ele teve, porque ele se contaminou com o Covid. E ele se contaminou e ele levantou o questionamento. Ele ficava o tempo todo com a máscara N95, ele participou de muitas reuniões em ambientes colaborativos, né, essas salas de reuniões, e ele falou o seguinte: olha como a gente tem que se atentar para a higienização das mãos e do ambiente, porque pela via aérea ele estava garantido, ele estava o tempo todo de máscara. Agora, qual foi o fator que fez o vírus chegar até ele? As próprias mãos. Toca na mesa que todo mundo teve contato antes, leva a mão ao rosto, né? Então é esse aqui, né? Nossas mãos tem sido um dos principais. Então, partindo disso, tem sido muito recomendado a higienização das mãos. Todos nós sabemos que água e sabão é um método mais eficaz e baixo custo, né, para eliminar o vírus que tem uma camada de gordura na sua volta e é facilmente removido. Então, a higienização das mãos. E nós temos também o uso do álcool, que ele tem sua praticidade, porém, ele não age na presença de matéria orgânica. Então, se as mãos estiverem visivelmente sujas, apresentando alguma alteração, secreção ali, ele não vai agir, tá? Ele teria que ter sido, a mão tem que ser lavada, higienizada primeiramente. Então, pensando nisso, a gente tem que saber que existe uma sequência para higienizar as mãos. Antigamente, a gente só ia lá, fazia isso aqui e achava que estava suficiente. E aí, com os estudos, eles perceberam que áreas que não eram higienizadas eram as áreas de risco para trazer e para levar micro-organismos. As infecções hospitalares já era um problema, uma pandemia, há muito tempo antes. E o único fator, maior fator de proteção que todos os profissionais adotariam é a higienização das suas mãos, e isso agora que está vendo à tona toda essa importância da higienização das mãos. Hoje, crianças de acima de 2 anos na pré-escola, que já estão no maternal, eles já estão aprendendo a higienizar as mãos nessa sequência. E nós fomos aprender depois de adultos. Então, o que é a orientação? Eu molho a mão, pego o sabão e vou proceder à sequência. Vocês estão vendo a minha mão. Então, o primeiro passo é uma mão entre a outra, depois é dorso da mão, e aqui eu já estou trabalhando também essa região, que são regiões que são muito esquecidas, que é entre os dedos. Depois é como se eu estivesse lavando roupa, esse movimento. Eu sempre faço repetindo uma mão e a outra. Depois, dedão e se encerra na unha. Nós aprendemos na nossa profissão que a gente lava também o antebraço. Ele saiu dessa recomendação da Anvisa, mas em épocas de Covid, todo cuidado a mais é bem-vindo. E aí a gente tem encerrado, sim, utilizando, né, a lavação do nosso antebraço e seca. Seca com papel toalha, e esse papel você vai lá e fecha a torneira. Você não coloca as suas mãos para fechar a torneira. Ao jogar o papel no lixo, a gente não pode colocar a mão para abrir a lixeira, tem que ser tudo com o pé. Né? Então, aí depois você já abre a lixeira, aciona com o pé, com o pedal, e já despreza esse papel. A sequência ela é igual para usar o álcool, a mesma sequência. O que vai diferenciar? Que o álcool gel, você vai de 20 a 30 segundos, e o higienização com água e sabão, de 40 a 60 segundos. Tá? Então, é o método mais eficaz, né? Primeiro, proteção da máscara, segundo, nossas mãos. Esse slide é para mostrar aqui para vocês a importância da gente utilizar a máscara da forma correta, né? O que a gente tem percebido? Higieniza a mão,
coloca a máscara, mas fica utilizando a máscara de forma inadequada. E o nosso EPI, não utilizado da forma certa, não vai ter eficácia. Então, o que a gente tem percebido? Pessoas que tocam a máscara, pessoas que não ajeitam ela e não colocam ela de forma ajustada, com vários erros. E esquecem que para retirar a máscara é somente pelas tiras, pelas alças laterais. E tocou na alça, tocou na máscara, tem que passar o álcool nas suas mãos. Essa imagem mostra para a gente alguns erros que são cometidos e que, se vocês verem, a gente ainda está vendo muitas pessoas cometerem. Por exemplo, colocar a mão no meio da máscara para ajeitar ela. Eu tenho visto demais. E foi a prática mais falada para a gente não fazer, que é errado, porque aqui é onde entra, né, que teve o contato, que pode ter o contato com o vírus, que nos protege, você vai lá e põe a mão, né, que é uma falha. Vocês conseguem ver o erro desse número 1 aqui? E o erro 3 eu vejo muito. Alguém tem visto pessoas fazerem o erro 3? Eu tenho visto. Vocês têm visto? Se quiser liberar o áudio e me contar, pode fazer. Ou vocês não estão vendo pessoas com xizinho aqui? Eu já vi, cheiro. Eu também já vi, professora Cheryl. Já vi também. E eu encontrei, né, estudos que falavam que quando a gente faz esse X, essa abertura que se formou aqui, ó, o Vanderlei, né, Roseli, a gente tem visto ainda, por todo o conhecimento que se tem sobre a doença, a gente ainda está vendo muitas falhas. O que eu tenho percebido? Essa abertura que fica aqui, ó, coloca a pessoa em risco. Então, tem estudos que fizeram levantamento e avaliaram e encontraram o risco de realizar esse xizinho, achando que está ajustando melhor a máscara. É um engano isso. Essa imagem primeira aqui, eu sempre ficava observando as pessoas na televisão, porque eles são mestres, todos estavam colocando errado. A máscara está do contrário, né? Ela está, né, a parte da tirinha teria que ficar para dentro, aí ela aqui ela está do contrário, tá? Então, as pessoas estão utilizando a máscara do avesso, né? Do contrário. E não só esse, tem vários, né? Pessoas que penduram no queixo a máscara, né, e ficam utilizando ela de forma errada. E aí a gente. O que adianta você ter o EPI, mas usá-lo de forma errada? E nós, como profissionais, pessoas que né, se vocês são acadêmicos, pessoas que têm, né, um nível de instrução maior, nós temos que ser exemplo para a comunidade. Nós temos que educar a nossa família também, porque é dentro da nossa família que a gente vê esses principais erros. E é nossa função conscientizar, educar. Então, o que a gente tem orientado também? Não se automedicar, né? Tá com alteração, tá com alguma modificação do seu normal? Avalia. Algumas pessoas têm rinite, têm dificuldade de identificar se é uma rinite ou se é uma alteração possível de síndrome gripal ou é Covid. O que é? Então, assim, não se automedique, procure assistência profissional. A questão do ventilador, gente, eu já li um documento que falava o seguinte: quando você liga o ventilador, ele vai bater em mim e vai jogar meus perdigotos, tá? Que são essas gotinhas de saliva que saem ao falar, jogar tudo em cima da pessoa que está ao meu lado. Então, não é não é recomendado, tá? Mas deixar o ambiente arejado, aberto porta, aberto janela, é a forma mais eficaz para a gente não deixar esse vírus permanecer no nosso ambiente. Dentre as recomendações importantes, uma vez que a gente está indo, né, retornando para o nosso meio social, trabalhos, né, alguns estágios já estão retornando, eu tenho que me deslocar da minha casa, a gente precisa ter condutas de higiene. O que é? A higienização do seu carro. Se você dá carona para outras pessoas, todos têm que estar de máscara e tem que ter a rotina de passar o álcool, sim, e limpar carpete e fazer uma higiene do carro e os vidros abertos, tá? Para ter melhor ventilação. Não sei se vocês não sei se eu comentei, mas o ar-condicionado, alguns dispositivos, eles apenas recircula o ar de dentro do ambiente. Então, ele fica recirculando o ar. Então, se tiver uma pessoa contaminada, ele vai estar potencializando, distribuindo, né, de forma igual para todo mundo que está naquele mesmo ambiente. Entendam isso e não achem ruim quando você chegar no ambiente e o ar não puder estar ligado, tá? Pensa nisso. Se ele estiver ligado, teria que estar aberto porta e janela, tá? Aí não vai adiantar muito o ar, né? Não vai fazer o efeito dele. Mas é o risco que a gente vai ter que correr.
né, de evitar realmente o vírus. Entrar em casa com o calçado que foi na rua, que andou de ônibus, que se locomoveu dentro de um supermercado, esse calçado não deveria ser utilizado para entrar dentro da sua casa. Falo isso principalmente em casa que tem crianças, que brincam de bola, que tá ali né, que está ali interagindo no seu meio. Isso pode causar um risco para a criança, tá? Porque o vírus, ele pode sim estar no sapato, né, ele pode estar no ambiente. Em hospitais, eles conseguiram detectar a presença do vírus no solo 10 metros de lugar onde tinha unidade COVID. Então, lugar onde tinha o paciente contaminado, encontrou no chão 10 metros. Eu falo assim, o vírus não vai pular do chão para você, mas eu preocupo com aquela criança que está ali brincando com uma bola, então eu preocupo com aquela pessoa que né, inofensiva e que pode ter contato com esse vírus, tá? Já que ele vive no ambiente um tempo considerável, tá? E roupa, eu achei estudos falando 48 horas, se eu não me engano, ele tem um prazo menor, mas tem um prazo também que ele fica. Objetos, bolsa. Quantas vezes a gente sai com a bolsa, vai para estágio, vai para o mundo ali, né? Vai para o supermercado, a bolsa está com você. Chega em casa, coloca a bolsa em cima da cama ou em cima da mesa. Então, esse tipo de conduta e postura tem que ser modificado, né? Esse vírus ele tem uma facilidade de chegar nos ambientes, então nós temos que evitar e eliminá-lo. E a questão do banho, né? Chegou, foi na rua, se higienize, evite, né, de estar circulando esse vírus no seu ambiente de casa. Aqui a gente pode ver os principais EPIs. Eu queria que vocês me falassem quais que vocês já conhecem aqui. São utilizados muito pelos profissionais. Podem liberar o áudio falando ou escrevendo. O que vocês estão vendo? Capote, a máscara, óculos, luva, tem aquela viseira, né, da frente, eu não sei o nome, mas preciso usar. Isso. A máscara N95, touca. Isso. Ó, a gente então tem essa máscara N95, que tem a PFF2 e a N95, as duas têm uma similaridade, que é utilizado pelo profissional quando ele vai realizar um procedimento que gera o aerossol, tá? Então, ela é bem específica para ambientes de que geram o aerossol. Essa viseira que ela falou, a gente chama de face shields. Essa proteção para pessoas que estão em atendimento ao público, ela ajuda a potencializar o tempo de permanência da sua máscara, que a gente fica com ela 2 horas, pode ficar até 4 horas, né? Com essa proteção adicional dessa face shields, tá? Mas lógico, se espirrou, contaminou, molhou, tem que trocar. E nós temos esse macacão, que é o EPI utilizado pelo profissional da assistência. Então, aqui é para mostrar realmente, né, que quem está lá cuidando do paciente, ele vai estar utilizando esse EPI. Vamos passar agora para esse vídeo que esclarece e fecha esses pontos que a gente abordou. Vocês vão me falar se o áudio está ok. Oi. A respeito do jaleco, tem o de tecido e aquele que é descartável, né? Certo. No caso, eu teria que estar utilizando o jaleco descartável por cima de tecido? Na verdade, não, porque é o seguinte, só vai usar o descartável as pessoas que estão atendendo paciente COVID, dentro da unidade COVID. Entendi. O seu contato é com as pessoas que a gente não sabe que tem, não é? Aí a gente chama de contato padrão. A gente mantém conduta padrão para todas as pessoas. Eu penso que todo mundo tem, até que prove que não. Então, qual que é a conduta padrão? Quem está em prática de estágio vai estar utilizando o seu jaleco, que é o nosso EPI. E esse jaleco, luva, né, se for fazer procedimentos que tem respingo, a máscara, se vai atender pessoas, a face shield, se você vai colocar ela, se você vai estar conversando e atendendo pessoas, que é uma proteção para você. Mas a questão de ter que colocar uma roupa descartável, aí vai ser da padronização de cada lugar, tá? Vai dessa padronização. Mas o nosso EPI é o nosso jaleco. E esse jaleco, depois que eu levo ele para casa, é a conduta que eu sempre teria que ter ao longo da vida. A gente já deveria lavar nossas roupas separadas do estágio, não sei se já é uma rotina para você, mas por ser roupa branca, já tem que ser separado mesmo. A gente lava separado, coloca em álcool, né, que é uma coisa que ajuda a deixar o branco mais branco. Ter esse cuidado com a nossa vestimenta separada da roupa da família já é um cuidado importante também, tá? Então é isso, a gente vai estar utilizando o EPI que a gente tem, máscara cirúrgica para atendimento de pacientes, e não máscara de pano. Máscara de pano é para ir na rua, na locomoção, né? Mas ao atender, a gente usa a máscara cirúrgica, tá? Que é a recomendação.
Certinho. Obrigada, viu? Imagina, obrigada pela participação. Vocês me falem no chat se o áudio do som vai estar dando para ouvir bem, tá? Eu vou colocar agora. Para proteger você, sua família e as pessoas ao seu redor, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras feitas de tecido, que servem de barreira física e ajudam a evitar a propagação da Covid-19. A máscara de proteção deve ser utilizada sempre que você precisar sair de casa, em especial nos locais onde é mais difícil seguir as regras de distanciamento social, como no transporte coletivo, nas compras, no trabalho, mesa de reunião ou caminhão, logística, atendimento a clientes em campo, na hora de ajudar pessoas do grupo de risco ou onde há alguém com suspeita de coronavírus. Além disso, ela pode ser utilizada o dia todo, desde que você se sinta seguro e à vontade e siga as recomendações contidas neste vídeo. Sempre que sair, leve máscaras de reserva, embaladas individualmente em um saco plástico ou envelope de papel. Tenha também uma embalagem para guardar a máscara suja que você retirou. E antes e depois de colocá-las, faça a higienização das mãos. A máscara deve ser trocada a cada 2 horas ou sempre que estiver úmida ou suja, mesmo que o tempo de uso tenha sido menor. A umidade e a sujeira inutilizam a função da máscara, reduzindo seu efeito protetor. Fique atento à conservação da máscara. Caso esteja deteriorada, tecido rasgado, elástico e tiras estragadas, faça a substituição e o descarte adequado. Sacola amarrada, mais lixo do banheiro. Para colocar e retirar a máscara, você deve higienizar suas mãos, segurá-las pelos elásticos ou tiras. Nunca toque na parte frontal para não contaminá-la. A máscara deve ajustar-se ao rosto e cobrir nariz e boca, sem deixar espaços nas laterais. Não coloque a máscara no pescoço. Além de perder a proteção, ela pode ficar úmida mais rapidamente. A máscara é de uso individual e não pode ser compartilhada com outras pessoas, mesmo que sejam membros da família. Cada um deve ter a sua própria máscara. E, mesmo com a máscara, siga as regras de segurança e boas práticas de higiene. Lave as mãos com frequência, mantenha a etiqueta respiratória e o distanciamento social e evite o contato físico. Para que sua máscara dure mais tempo, siga estes cuidados. Lave a máscara de pano antes da primeira utilização e sempre após o uso com água e sabão. Enxague a máscara em água corrente e deixe-a secar ao sol. Passe-a com ferro antes de reutilizar. Guarde a máscara individualmente em sacos plásticos ou envelope de papel. Você pode usar a criatividade e fazer a sua máscara em casa usando panos ou camisetas velhas, desde que ela tenha dupla camada de tecido. Na internet é possível encontrar moldes para facilitar a confecção. Acesse o QR Code ao lado e veja o vídeo com passo a passo. O importante é seguir as regras de segurança e proteger você e sua família. Faça sua parte e vamos juntos superar este momento. Bom, então para a gente ver como que está o conhecimento de vocês, eu vou precisar de uma interação maior com vocês. O que eu quero que vocês façam? Façam manifestações se é verdade ou mentira, usando do Voe, reações, ou aqui no chat. Coloquem para mim se vocês concordam ou não, tá? Então, esse jogo foi criado pela equipe que preparou o treinamento de biossegurança, e aí é verdade ou mito. Então, se for mito, você escreve para mim, ou manifesta com a mão, né, com joinha, ou pode manifestar no vídeo, libera a câmera de vocês se eu ver, ou manifesta aqui com as reaçõezinhas aqui, tá? Ó, concorda? E aí, assim que você fizer a manifestação e eu contabilizar, eu preciso que você já retire, porque senão vai ficar contabilizando para a próxima pergunta, tá? Então, agora vamos prestar atenção e vamos interagir. Eu vou precisar que vocês fiquem bem atentos.
Na higiene com água e sabão, o primeiro passo é molhar as mãos? Isso é verdade ou mentira? Coloquem aí para mim. Vamos lá que tem 57 pessoas, tem que ter muita manifestação, senão tá fraco. Ó, tem umas 15 já de cá e ali tem 4. Cadê o Voi, pessoal, também? Manifestem aí quem tem o Voi. Vamos ver? Verdade. Por quê? Se você faz o contrário, que é pegar o sabão e molhar a mão, aí você leva, a água leva embora o sabão e aí você perde todo aquele sabão que você ia usar na sua higiene das mãos. Então, o correto é molhar primeiro a mão. A higiene das mãos com álcool 70 induz resistência aos antibióticos? Verdade ou mito? Higiene das mãos com álcool 70 induz resistência aos antibióticos? Aí já é desculpa para não higienizar, né? Ah, não posso porque vai atrapalhar os antibióticos. Né? Ah lá, tem 2 negativozinho. Isso aí é mito. Correto. Agora vamos para essa outra. Higienizar as mãos com álcool é melhor do que com água e sabão? E aí leva uma reflexão, né? E aí? Higienizar com álcool é melhor do que com água e sabão? E aí não está especificando situação, tá? Está definindo, está afirmando. Isso aí, ó. Tá todo mundo aqui, ó. O mito está adiantado. É mito, né? Por quê? Porque a prática mais recomendada é a água e sabão, né, de higienização. O álcool tem sua vantagem, a praticidade, fácil acesso, mas o álcool é mais caro do que o água e sabão, né? Então a gente também tem que levar em conta isso. E também o álcool, ele cadê? Mitíssimo, né? Tem quem escreveu aqui, a Cimaura mitíssimo, é um grande mito, né? E é um mito você falar que o álcool, porque se tiver matéria orgânica nas suas mãos, passar o álcool não vai adiantar nada, tá, gente? Tem que ser água e sabão, primeira escolha. Alguns profissionais de saúde higienizam suas mãos apenas 50% das vezes que deveriam. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira ou mentira? Esses profissionais higienizam apenas 50% das vezes que deveriam? Ah lá, ó. Olá, Rafael, Carlos, muita gente, Gustavo. Infelizmente, né, é uma verdade. Tanto é que a pandemia das infecções hospitalares, agora que está todo mundo falando, né, da questão do vírus que pega, que as mãos, o veiculador, mas o trabalho de conscientizar todos da higienização das mãos, ele sempre existiu. Usar a luva dispensa a higienização das mãos? Entre uma troca e outra, entre um cuidado e outro? Ah, vou pôr luva, não vou precisar lavar as mãos. Puro mito, né, gente? Eu vi, em relação a isso, no início da pandemia, muitas pessoas com toda preocupação compraram as caixas de luva aqui, tudo dos estabelecimentos, e usavam luva para ir lá escolher maçã, verdura, fruta, tá lá escolhendo, passa um pouquinho, tá lá ajustando a máscara, pegando no meio, tá lá coçando o olho, passando a mão no cabelo. Então, assim, a falsa sensação de que a luva protege 100%, né, tem que tirar isso da cabeça, gente. Isso aí é puro mito. Áreas mais esquecidas na higiene das mãos: polegar, ponta do dedo e entre os dedos. Quem prestou atenção? Vamos lá. Quais são as áreas mais esquecidas ao higienizar as mãos? Porque se deixar, as pessoas fazem só assim, né? E aí, cadê entre dedo? Cadê ponta de unha? Cadê dedão? É uma verdade. A quantidade de álcool afeta a eficácia de matar os micro-organismos? Eu posso pôr uma gota ou eu posso pôr uma quantidade de uma moeda de R$1. Vai ter a mesma eficácia? Verdade ou mentira? Aí lá, Hudson. Vamos ver se é? É verdade, porque na verdade é o seguinte, se eu pôr uma quantidade muito inferior, pode não ser eficaz na hora da higienização. Então, a quantidade tem que ser adequada, né, ao processo, à realização da técnica. E aí, já levanto com vocês a questão de você usar o álcool líquido. Por que tem que ser em gel? Porque o gel, né, vai fazer você fazer todas as etapas de fricção no tempo certo, né, que é até 30 segundos, de 20 a 30 segundos. Gente, escolhe uma música que você gosta, vai fazendo a passagem nas suas mãos, cantando essa música baixinho, porque também se fizer isso aqui,
né, fora do tempo, né, tão rápido, não passando adequadamente, também não vai adiantar. É só para a gente refletir mesmo, Mauro, é só para dar um ganchozinho. Higienizar a mão demais prejudica as bactérias do bem? Gente, eu estou falando aqui, não é de um paciente com transtorno toque, não, tá? Higienizar a mão demais prejudica a bactéria do bem? Estou falando isso aqui, pensando naquela pessoa que vai falar o seguinte, não pode lavar a mão demais, não. Vou lavar a mão demais, não, porque senão vai prejudicar as bactérias do bem. Então, aqui é mais para a gente refletir né, e pensar o seguinte: se a mão está suja, ela precisa ser higienizada, tá? Se ela está suja, quantas vezes forem necessário. Então, aqui está o pé da letra mesmo, tá, gente? É só para a gente discutir. Então, existe sim flora transitória, flora residente nas nossas mãos. Eu não estou falando de uma pessoa que faz a higienização o tempo todo, porque tem um transtorno obsessivo compulsivo. Eu estou falando da higienização sempre que ela é necessária, é igual tomar banho, né? Não, eu tenho que fazer isso todos os dias, higienizar. Toda vez, toquei, qualquer superfície, tem que refazer a higienização. É igual limpar o ambiente. Encostou, teve contato com outras pessoas, esse ambiente vai ter que ser novamente limpo, tá? Isso já tem que ser rotina. Na higiene das mãos, a eficácia depende mais da técnica do que do tempo ao realizar a higiene das mãos. E aí eu dou esse exemplo. Tô lá, 1 minuto, só fazer esse movimento aqui. E existe uma técnica. Qual que é mais importante eu fazer? Tá vendo? Isso mesmo, a técnica de passar em todos os locais, ela é mais importante, porque tem gente que pode ficar 5 minutos lavando a mão, mas se não lavou os locais certos, não vai ter adiantado nada. Certo ou errado? Então, agora é joinha. E aí? Tempos de pandemia, tá certo eu pegar na mão das pessoas? Certo ou errado? Ó, eu tô vendo as mãozinhas ali, as manifestações. Tá errado. Isso mesmo, Júlia Feliciano. Tá certo compartilhar o alimento com as pessoas? Ah, tá gostoso esse chocolate, experimenta. Aí come um, passa na mão de todo mundo. Tá errado, né? Isso aí já é uma conduta que todos fazem e que não é uma conduta correta. E aí, esse sapatinho todo baixinho que usar ele lá no trabalho, tá correto? Nós vamos pensar nos profissionais, tá? Tá correto? Aí cai uma secreção em cima do peito do pé, tá desprotegido. Então, ó, tem que refletir, tá, gente? No EPI é para proteção. Tem que ser usado da forma correta. Tá vendo? É errado. Tá certo eu manter de 1 a 2 metros entre as pessoas? Tá certo ou errado? Certo. Foi tão falado, né, em relação à distância, e é no momento em que vai fazer o lanche que as pessoas esquecem da distância, tira a máscara, e aí eles estão ficando em risco. E essas pessoas sentadas assim um do lado não são namorados, tá certo? Pode sentar assim do ladinho das pessoas agora? Eles nem de máscara estão e nem são namorados. Muito errado, né? Ensaboar as mãos entre os dedos, as bases dos polegares, as unhas e os punhos. Tá correto? Tá vendo? Falou vários locais. Palma, dedo, polegar, unha, que são todas as áreas que as pessoas têm esquecido ao higienizar. Tá? Então, é mais um alerta de que tem áreas que a gente tem que se atentar. Tá correto usar a máscara do queixo? Deve ter um nariz lá, né? Tá usando. Quem aqui tá vendo gente fazer isso? Estão usando errado o EPI o tempo todo. Esse EPI que está contaminado e você abaixa o queijo já te expôs ao risco. Gente, não façam isso. Vocês são profissionais, são pessoas, são acadêmicos. Se não tem a necessidade de usar máscara naquilo que você está fazendo, está almoçando, guarda a máscara no envelope, no saquinho que você destinou para isso, e depois você coloca ela de novo. Mas ficar andando com ela no queixo, ou ficar andando com ela frouxa, as pessoas estão afrouxando na prevenção. E aí, por mais que tenha conhecimento, está faltando reforço disso. Tá? Super negativo fazer isso. Aqui é o seguinte, nós temos duas imagens, né? Um rapaz com a máscara certa, o outro usando a máscara no queixo.
Então, nós temos um corona triste, né? Porque aqui ele não vai encontrar moradia. E aqui a gente tem um corona feliz, porque ele vai com certeza encontrar uma moradia. Essa outra imagem é para a gente refletir. Ó, opa, perdão. É para a gente refletir que não compartilhar objetos pessoais, corona vai ficar triste. Por quê? Porque ele não vai encontrar moradia. Esse vírus, ele não encontrando moradias, vai passar o tempo dele no ambiente, ele vai morrer. Se você for lá e higienizar o ambiente, ele vai morrer. Agora, as pessoas estão pecando nos cuidados. Né? Usar máscara no queixo é igual usar camisinha. Então, assim, a falta, né, de cuidado, de seguir as precauções, está demais. Vocês estão vendo aí, estão relaxando aí nos cuidados. Né? Eu chego no supermercado, já não tem mais o álcool para passar, e um paninho que todo mundo põe a mão. Então, assim, vamos refletir, vamos andar com o nosso material, vamos cuidar do nosso EPI, usar da forma certa, porque já tem estudos que mostram que ele funciona, mas ele tem que ser usado da forma correta. Para fechar nossa participação de hoje, esse videozinho é uma música e ela, né, sintetiza a importância de unirmos, e a gente gostou e quer passar para vocês, para a gente finalizar essa nossa participação bem animados, tá? Para vocês continuar o próximo treinamento. Vou fazer o teste do som, vocês colocam no chat se está ouvindo bem. Từ đó quê của em ở Vũ Hán, đang bình yên bỗng chợt thoát ra. Chắc chắn ta nên nâng cao cảnh giác, đừng để em ấy phát tác. Chắc chắn ta nên quyết tâm từ xa, để dịch bệnh không bùng cháy lên. Để giơ tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng, hạn chế đi ra nơi đông người, để lùi virus corona tâm nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, để nâng cao ý thức của xã hội, để lùi virus corona. Che vì chính em. Tuy rằng khó nhưng toàn dân đang cố gắng, không để em tiếp tục lớn thêm. Chắc chắn ta nên nâng cao cảnh giác, đừng để em ấy phát tác. Chắc chắn ta nên quyết tâm từ xa, để dịch bệnh không bùng cháy. Giơ tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng, hạn chế đi ra nơi đông người, để lùi virus corona. Tâm nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, để nâng cao ý thức của xã hội, để lùi virus corona. Aí, pessoal, tá me ouvindo, né? Era só mais um momento aí de alegria para sua tarde, para que vocês tenham uma motivação aí para continuar se cuidando,
continuar reforçando os cuidados, e a professora Camila vai dar seguimento ao treinamento, né, professora Camila? Isso aí, Sharon. Até mais, viu? Obrigada, Sharon. Um abraço. Outro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa tarde, professora Camila. Tudo bem? Boa Graças tarde. a Vocês Deus. estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ok. Bom, pessoal, vamos dar sequência, né, no nosso treinamento. Eu vou abordar com vocês um pouquinho da parte de testagem para a questão do coronavírus, e também nós vamos dar um ressalto, uma ressaltada maior na questão do monitoramento, tá? Contatos, como é que a gente faz para poder diminuir aí essa cadeia de transmissão da infecção, tá bom? Então, eu vou colocar uma apresentação aqui. Essa apresentação é mais para a gente ir seguindo os tópicos, né? Porque se deixar eu começo a falar e não paro. Mas se vocês quiserem me interromper, quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão do monitoramento. Eu não vou entrar aqui novamente na definição de COVID, né, do que é a infecção, porque eu acredito que a professora Sharon já deve ter falado para vocês, né, mas é uma infecção causada por um vírus, o SARS-CoV-2, tá? E eu trouxe um dado aqui interessante, que é o seguinte: a grande maioria dos pacientes, cerca de 80% desses pacientes que têm o vírus, né, que são diagnosticados com COVID, eles podem ser assintomáticos, ou também ter poucos sintomas, tá? Então, ou eles podem não desenvolver nenhum sintoma, ou ter poucos sintomas. Mas o que nos preocupa é que 20% dos casos detectados, eles são casos mais graves, que requerem um atendimento hospitalar e muitas vezes dentro de uma UTI, porque eles apresentam dificuldade respiratória, né? Então, às vezes, o paciente precisa ser hospitalizado por causa da necessidade de uma intubação, né? Uma ventilação mecânica, né? O uso de um respirador. Bom, existem, pessoal, 3 grupos que para a gente são suspeitos para COVID, tá? O primeiro grupo é o indivíduo que ele apresenta pelo menos 2 desses sintomas aí descritos, tá? Então, febre, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza. E mais recentemente, a gente tem visto 2 manifestações que estão sendo frequentemente encontradas junto dessa suspeita, desses sintomas de COVID, né? Que são os distúrbios olfativos e os distúrbios gustativos, né? Então, são dificuldades aí de olfato e paladar. Então, as pessoas às vezes queixam que não sentem o cheiro ou não sentem gosto. Então, isso também pode ser um sintoma relacionado à COVID, tá? Bom, o segundo grupo que a gente trabalha como caso suspeito de COVID é um grupo de pessoas que apresentam sintomas um pouco mais graves do que esses que nós falamos agora, tá? Esses primeiros que nós falamos, eles são chamados de sintomas gripais, né? Até que a gente confirme se é COVID ou não, todo mundo imagina que está com uma gripe, tá? Agora, esses outros sintomas aqui, descritos aqui nessa tela, eles já são sintomas mais graves, que eles caracterizam, né, uma síndrome que é denominada de síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, o paciente que ele vai apresentar ou dispneia, né, ou desconforto respiratório, a saturação de oxigênio menor que 95%, né, a gente tem um dispositivo que a gente usa, que chama oxímetro de pulso, a gente coloca ele aqui no pulso, e ele vai avaliar, né, qual que é
a quantidade de oxigênio circulante, tá? Então, se essa saturação tiver menor que 95, a gente chama de SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Ou também uma manifestação comum da gente encontrar, que é quando os lábios ou extremidades, ponta de nariz, ponta dos dedos, elas ficam com uma coloração azulada, e a gente chama isso de cianose, né? Então, esses são sintomas um pouco mais graves, né? Que extrapolam um pouquinho aí da síndrome gripal, né? Trazendo esse quadro aí de síndrome respiratória aguda grave. Bom, e o outro grupo também que a gente pode medir. Camila, seu som parou. Sim, nós não estamos te ouvindo. E agora? Voltou. Ok? Até Sim. onde que vocês... Ótimo. O que ficou sem falar, Nara? Me dá um feedback aqui para eu fazer um release. Você estava falando dos sintomas, dessa saturação, né? Dessa questão então... dos casos suspeitos aqui mesmo. Isso, tá? E eu estava falando do último caso, né, do último grupo que pode ser suspeito de Covid, que são pessoas que têm contato com pacientes positivos. Tá. Aqui nesse último, ó, só a cianose, né, que é um dos... esses sintomas caracterizam essa síndrome respiratória aguda grave, né, que são um pouco além do que os sintomas gripais, tá? E por último, outro grupo que pode ser um paciente suspeito de Covid para a gente, são aquelas pessoas que têm contato com pacientes positivos, tá? Isso, gente, é muito comum no domicílio, né? Porque às vezes as pessoas moram juntas, e como é que vai fazer? Tem gente que, às vezes, moram 10 pessoas numa casa, em 3 cômodos, então como é que você vai fazer, né? Eles têm uma condição, às vezes, social um pouco mais vulnerável, né? Então, aquele contato com o paciente positivo, ele também pode ser um paciente positivo, né? Ele também se enquadra nessa suspeita de Covid. Eu vou detalhar daqui a pouco, um pouco mais sobre essa questão do contato, tá? Dando sequência aqui, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, antes da gente falar dessa parte de testagem laboratorial. Algum de vocês aqui já fez algum tipo de exame para detecção de Covid? Quem fez? Eu já, sorologia. Já fez sorologia. Catiúcia já fez? Sangue. Ok, sorologia também. Danilo teve Covid? Eu ia perguntar agora, quem teve? Tem um tempo, Danilo, ou foi recente? Tem uns 45 dias. Eu fiz o PCM, né, aquele pelo nariz, e depois dos 15 dias, 16 dias, eu fiz o de sangue para mim poder voltar a trabalhar. E estava tudo bem? Você teve sintomas? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu me enquadrei naquele primeiro quadro que você falou, porém eu tive um pouco de insuficiência, né? Respiratória. Isso. E o grau de saturação no sangue, de oxigênio no sangue também não estava tão legal, mas não foi suscetível à internação. Que minha esposa também pegou e precisou ficar algumas horas, quase 24 horas no hospital, mas não precisou ser entubado nem nada, assim. Foi difícil. Mas imagino. Deu para controlar sem internação. Tranquilo. Alguém mais, pessoal, teve algum resultado positivo aqui? Bom, obrigada, Danilo, por compartilhar aí a sua experiência conosco. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esses exames, né, que são realizados
para confirmação da doença, tá? O primeiro deles, gente, então a primeira confirmação que a gente tem é laboratorial, né? E no laboratorial eu tenho 2 tipos de exame. O primeiro deles é chamado de PCR. Qual que é a característica desse exame? Ele é um exame de biologia molecular e a gente consegue detectar o vírus, né, o SARS-CoV-2, em tempo real, tá? A gente analisa a formação do RNA, da cadeia celular, tá? Então, hoje, esse tipo de exame, ele é chamado de padrão ouro para detecção de COVID. Por quê? Porque ele faz essa detecção em tempo real, tá? Só que para que ele seja um exame confiável, fidedigno, é muito importante a gente observar o tempo que você está fazendo a coleta desse exame no paciente, tá? Esse tipo de exame, ele precisa que a amostra seja coletada entre o 3º, aqui fala até o 7º dia de início de sintomas, mas nós temos tido um bom resultado até o 9º dia de sintomas, tá? E aí a amostra que é coletada, a gente utiliza um suave, né, que é um cotonete, faz a introdução desse suave na narina e ele vai até a orofaringe, tá? E a gente coleta uma amostra dessa secreção de orofaringe, certo? E aí a gente envia para análise, né? Aqui a gente tem conseguido esse resultado em até 3 dias no máximo, tá? E isso é importante, gente, porque quando a gente consegue esse resultado de uma forma mais rapidamente também o paciente já é comunicado, já é isolado, os contatos já são isolados, né? Então, isso é uma medida interessante para a gente poder ir diminuindo essa cadeia de transmissão, tá? Então, esse é o exame de PCR. Eu tenho um outro tipo de exame também, tá? Só que a gente chama eles de testes imunológicos ou sorológicos. Eles utilizam sangue, tá? E esses testes, ao contrário do PCR, ele não diagnostica a infecção recente, tá? Eles são testes de anticorpos. Então, eles precisam ter um tempo até o vírus ter entrado no seu organismo, porque o que ele vai detectar é a produção de anticorpos que o organismo fez para combater o vírus, tá? Então, a gente tem anticorpos aí IgA, IgM ou IgG. Esse anticorpo IgM aqui, ó, quando ele dá positivo, quer dizer que você ainda está com a doença. Se ele der IgG positivo, quer dizer que você teve a doença e ela já curou, tá? Então, isso daqui, gente, nesses tempos de pandemia, eu acho que o sonho de todo mundo é ter um IgG positivo sem ter tido manifestação nenhuma, né? Quer dizer, eu tive infecção, nem fiquei sabendo, não tive sintoma e já curei, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo. E aí a gente tem vários tipos, né, que são sorológicos, ELISA, quimiluminescência, teste rápido, são todos testes de sorologia, tá? Eles são testes bons para detecção de COVID? São, só que eles são utilizados em tempos diferentes da infecção. Então, como eu falei para vocês, eles têm que ser feitos mais tardiamente. Aqui, ó, nesse slide, está falando a partir do 8º dia de sintoma. Mas a gente tem tido um bom resultado com 10 dias, tá? Depois de 10 dias do início dos sintomas. E para aquela pessoa que não teve sintoma, mas, por exemplo, teve um contato com o positivo, a gente conta 10 dias do último contato que essa pessoa teve, tá? Então, essa é a diferença entre esses 2 exames. Eu vejo várias pessoas falando assim, o teste rápido não é bom, ele não é legal, tem um tanto de falso positivo aí, ou falso negativo. É porque ele não é utilizado no momento adequado, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção, né? Isso é uma questão
super importante. Para o teste ser confiável, ele tem que ser feito dentro desse período que é estipulado, né? Então, o PCR do 3º até o 9º dia e o teste rápido a partir do 10º dia de sintoma, ok? Bom, dando sequência aí, nós também temos, né, uma confirmação de COVID que a gente faz através de um critério clínico epidemiológico. O que é isso, gente? Eu falei para vocês, agora há pouco, que os contatos, né, as pessoas que são contatos de pacientes positivos são prováveis suspeitos de COVID, tá? E a gente começa a fazer algumas perguntas, né? A professora Sharon falou bastante aí para vocês da questão do distanciamento social, da etiqueta respiratória, né, do uso de máscara, da lavagem de mãos, né, então ela falou muito dessas questões de segurança que a gente tem adotado aí nesse momento de pandemia, tá? E aí a gente começa a perguntar para esse contato de positivo, qual que foi a proximidade dele com o paciente fonte, né, aquele que testou positivo? Ele estava menos de 1 metro de distância dele? Teve contato físico? Pegou na mão, né, abraçou, beijou, conversou sem máscara, tá? Então, quanto mais você vai quebrando essas barreiras de proteção, você vai deixando de tomar esses cuidados, maior é a chance de se contaminar, né? Então, se eu falo, não, nós sentamos do ladinho um do outro, nós abraçamos, estava todo mundo sem máscara, ficamos junto aí 2 horas conversando, então, quer dizer, a chance de ter pego COVID dessa pessoa positiva é muito grande. Tá? Então, a gente avalia muito a proximidade, né? Rafaela falou, o problema é que o vírus é invisível. Por isso, gente, que a gente não pode relaxar nas medidas de segurança, porque se a gente tivesse algum indício que eu visse na pessoa, né, se ela tivesse uma manchinha vermelha na testa, quem é o paciente positivo, ia ser muito fácil, a gente ia evitar essas pessoas. Agora, a gente não sabe. E tem outra coisa, a gente tem uma vida social também, gente, que seja para ir no supermercado, fazer compra, né, onde tem uma circulação de pessoas, né, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, então a gente não pode relaxar nessas medidas de proteção, porque quanto mais a gente relaxar, mais exposto a gente vai estar, né? E é igual a nossa colega falou aí, eu não sei quem tem um vírus, né? Eu não tô vendo, né? A Cimaura fala aí que a gente tem uma vida social e profissional. Só que na vida profissional, a gente tem alguém que nos cobra, né? Então, o seu chefe está vigilante, né? Então, quer dizer, a gente chega no local de trabalho, todo mundo de máscara, mantém distanciamento, já separaram as nossas mesas, né? Agora, na vida social, a gente esquece um pouquinho desse cuidado, principalmente quando a gente é mais próximo da pessoa, né? Isso é uma tendência natural do ser humano, gente, qualquer um de nós, né? Então, a gente precisa ficar, sim, vigilante em todos os momentos, né? Nós estamos numa situação delicada, vamos deixar essa proximidade social, o abraço, o beijo, né? O brasileiro é muito caloroso, mas a gente precisa se conter nesses momentos e pensar que nós estamos numa situação de, de pandemia, né? Até do namorado a gente tem que ter medo mesmo. Nara, alguma coisa? Oi, Camila. Não, é isso mesmo. Obrigada mais uma vez, né? Acho que o pessoal aproveitou bastante. Que bom. Muito participativo. Muito obrigada pela presença. Mais tarde a gente encontra. De novo. Foi ótimo. Mais tarde é o último. Ok, pessoal, um abraço, viu? Muito obrigada.